A Lava Jato tá cada vez mais enrascada. Agora o problema deles não é mais a Vaza Jato, é também o livro do Janot. O Janot, que é amiguinho do Dallagnol, que é da turma do Moro, no livro dele ele tem um capítulo inteiro só sobre o Lula. E esse capítulo enterra a Lava Jato. Esse capítulo, até dizem, se o Lula traduzir esse capítulo para o inglês e mandar para a ONU e disser, essa é a palavra do então Procurador-Geral da República, não há chances de o governo brasileiro não ser condenado na ONU e o Lula não ser declarado um preso político. Não há chances, a gente já sabe que não há chances, mas só esse capítulo do livro já vale mais que qualquer outra prova. Vou falar disso já já, mas antes, se você é Lula livre e inocente, se inscreve no canal e curte o vídeo, aqui está o botão. E aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro. Todos os dias a gente luta pela liberdade do Lula, a liberdade plena do Lula, todos os dias. Então, una-se a nós, se inscreve no canal e, se já for inscrito ou se não for, curte o vídeo porque ajuda muito a curtir. Agora vamos falar sobre o Janot e eu vou ligar isso com a Vaza Jato e aí vocês vão ver tudo se encaixar. O livro do Janot conta que em setembro de 2016, o Dallagnol e todos os outros procuradores da Força Tarefa, uns 5 ou 6, não todos, foram a Brasília conversar com ele. E o Janot disse no livro que quando vinha um ou dois, ok, mas quando vinham 5 ou 6, sempre era um problema, alguma coisa. Eles foram lá e eles estavam loucos com o Janot. Eles queriam que o Janot invertesse a ordem das investigações da Procuradoria-Geral da República e investigasse primeiro o Lula para denunciar o Lula por organização criminosa. E veja bem, os procuradores de Curitiba, eles não perguntaram você tem provas ou não. Eles falaram você tem que denunciar o Lula antes dos outros por organização criminosa. Por quê? O Janot diz no livro que esse encontro aconteceu poucos dias depois de eles denunciarem o Lula. Lembra daquele PowerPoint ridículo? Esse encontro foi poucos dias depois disso. Agora vamos à Vaza Jato. A Vaza Jato mostrou que, apesar de oficialmente a Lava Jato só ter tido acesso aos sistemas da Odebrecht em novembro a dezembro de 2016, os procuradores tinham acesso quase um ano antes e que em abril e maio eles tinham acesso total à planilha de pagamentos de propinas da Odebrecht. Eles ficaram então entre abril e maio até setembro de 2016, quando eles denunciaram o Lula, eles tiveram aí uns 4, 5 meses para investigar tudo dessa planilha. Só que eles não acharam nada. Eles não acharam nada. E aí, vai vendo, chegou o dia 6 de setembro de 2016. Veja bem, isso é menos de 10 dias antes de eles denunciarem o Lula, daquele dia do PowerPoint em que o Dallagnol disse que o Lula era chefe do Petrolão. Ele denunciou o Lula dizendo que era como se fosse uma organização criminosa e que o Lula comandava deputados, senadores e o Lula comandava tudo, até o Aécio Neves, até a turma do PSDB que estava sendo delatada. O Lula era o centro de tudo. Esse era o PowerPoint do Dallagnol. Ele denunciava o Lula por corrupção e lavagem de dinheiro, mas ele explicava uma organização criminosa. Poucos dias antes, a Vaza Jato mostra que eles estavam pedindo a quebra de sigilo fiscal ilegal de 8 seguranças do Lula, da Marisa Letícia, do sobrinho do Lula e de vários parentes do Lula e de todo mundo em volta do Lula. Isso foi no dia 6 de setembro. O que acontece? Acontece que isso demorou poucos dias e eles tiveram o resultado disso. Eles não acharam nada. E aí chegou no dia 12, dia 13 e tem aquela conversa do Moro com o Dallagnol antes da denúncia. A denúncia foi no dia 14. Então veja, em abril e maio eles pegam os dados do Odebrecht, tiveram esse tempo todo, não acharam nada contra o Lula. Aí em setembro, no dia 6, eles pedem, desesperados, eles cometem o crime de quebra de sigilo fiscal ilegal, sem autorização judicial, e eles, desesperados, pedem essa quebra de sigilo de todo mundo em volta do Lula, inclusive dos seguranças dele. Não acham nada. Aí o Dallagnol vai pro Moro e fala, olha, eu não tô, essa denúncia é bem fraca. E o Moro fala, não, joga a denúncia, praticamente dizendo, aqui tá garantido, vai lá, faz isso, isso e isso. E o Dallagnol, o senhor Dallagnol sempre parecia assim, um amor platônico pelo Sérgio Moro, dizia, ok, vou lá, foi lá, fez a denúncia do PowerPoint. Por quê? Porque eles não acharam nada contra o Lula, ele sabia que a denúncia era fraca. Fez a denúncia do PowerPoint. Ele sabia que a denúncia era fraca, eles sabiam que não tinha nada contra o Lula e eles estavam com medo. Por quê? Porque eles denunciaram um ex-presidente
sem provas, uma denúncia fraquíssima, uma coisa horrível. Eles foram até o Janot desesperados. E aí falaram: Janot, troca tudo e denuncia o Lula por organização criminosa. E o Janot disse: não, eu tenho 4 coisas em investigação. 4 ele tinha. Ele falou: tem uma, outra, o PT a terceira e depois tem a quarta. E os procuradores falaram: não, a gente precisa que você denuncie o Lula por organização criminosa. Veja, em nenhum momento eles perguntam se tem prova ou não. E o Janot disse que o Dallagnol ficou muito irritado, que os procuradores ficaram irritados e saíram. Mesmo assim, a Vaza Jato mostra que esses procuradores adoravam o Janot, porque depois que o Janot saiu, com a Raquel Dodge eles não tinham essa abertura toda. O Janot, o que ele tinha que fazer nesse momento era denunciar os procuradores. Se o Janot tivesse um pingo de seriedade no trabalho dele, ele denunciaria os procuradores porque eles estão claramente, eles têm uma motivação pessoal contra o Lula, porque para um procuradorzinho de primeira instância pegar o avião, viajar até Brasília, ir na sede da Procuradoria-Geral da República, falar com o procurador master, o procurador-mor do país, que é o Procurador-Geral da República, o mais importante, procuradorzinho de primeira instância, lembre-se, e dizer para ele: troca a ordem das suas investigações porque a gente precisa que você denuncie o Lula por organização criminosa antes. Mas por que eles queriam isso, Thiago? Eu respondo: porque eles denunciaram o Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Esses crimes, lavagem de dinheiro onde, corrupção onde, precisa ter uma organização criminosa. Por quê? Se tem 3 pessoas ou mais, é organização criminosa, or crime. No caso, como é que o Lula vai cometer corrupção sozinho? Tem que ter mais alguém com ele. Tem que ter mais várias pessoas, porque eles disseram que o Lula era o centro de todo o Petrolão, de todo o esquema, lembram? O Lula estava no meio do PowerPoint. Ali tinha Petrolão, deputado, senador. Então tem que ser organização criminosa, tem que ser várias pessoas. Só que eles não tinham prova. Eles sabiam que o Janot não tinha prova e eles fizeram tudo isso. O Janot, em vez do Janot falar: gente, esses procuradores são suspeitos, eles têm uma motivação pessoal contra o Lula, eles vieram aqui mandar eu trocar a ordem de investigação da Procuradoria-Geral da República, porque eles, na primeira instância, querem denunciar o Lula, porque eles fizeram uma denúncia que não é baseada em nada, porque se ele fez corrupção, se ele fez lavagem de dinheiro, da onde saiu disso? De uma organização criminosa. Eles, sem a denúncia do Janot, a denúncia deles era uma denúncia vazia, bem vazia. E aí o Janot fez o quê? Nada. O Janot não denunciou os procuradores. Só hoje, no livro, ele fala, porque esse livro vazou. O livro vai sair, nem sei quando vai sair esse livro, vazou e eu já li quase todo. E ele fala disso. Aliás, o livro é bem curioso, que o Janot consegue contar a história inteira do impeachment. Ele consegue se eximir de tudo, quando ele, na verdade, foi um dos maiores pilares do impeachment, porque foi o Janot que segurou a denúncia contra o Cunha, foi o Janot que saiu da Procuradoria-Geral da República vários vazamentos contra o PT, foi a Procuradoria-Geral da República que vazou, e o Janot conta isso no livro, ele conta como parecia que não ia mais haver impeachment, até que vazaram para isto uma delação. Nessa delação tinha coisa sobre Aécio Neves e sobre Delcídio de Amaral, que era o então líder do PT no Senado. A Isto publicou só parte do Delcídio de Amaral. E o Janot até fala no livro, uma denúncia daquela magnitude, do jeito que foi publicada, ocultando completamente a parte do PSDB, fazia parecer que só um lado era corrupto e que esse lado era realmente muito corrupto e o outro lado não era. E isso fomentou o impeachment. Agora, o Delcídio de Amaral e o Aécio Neves têm foro privilegiado. Eles são investigados pela Procuradoria-Geral da República, que era do Janot. Quem vazou? Ou foi o Janot, ou foi um de seus subordinados. Eu não preciso entender muito de direito para saber que tem uma coisa no STF chamada teoria do domínio de fato, que usaram para prender o Dirceu. Quer dizer, é mais ou menos assim essa teoria. Se você está num nível acima e o seu funcionário comete um crime, o seu subordinado comete um crime, a culpa é sua, porque foi você que o colocou ali naquele posto. Foi assim que usaram para condenar o Dirceu sem provas no mensalão. Não tinha nada contra ele, mas eram funcionários do Ministério, funcionários ligados ao Ministério, então condenaram o então ministro, que era o Zé Dirceu. Só isso. Essa é a teoria. Só foi usada contra o PT. Usando essa teoria contra o Janot, Janot é, sim, responsável pelos vazamentos e pelo golpe, porque o próprio livro diz, e a história diz isso,
Quem se lembra, depois da delação contra o Delcídio de Amaral vazar e sair na capa de todos os jornais, aí o governo começou a afundar. Quando parecia que ia parar de afundar e o Lula ia virar ministro, o Janot também conta isso, o Moro vazou aquele áudio. E a Vaza Jato mostra que o Janot não tinha nada a ver com aquele áudio ser vazado. Nisso, ok. Mas o Moro vazou aquele áudio fora do contexto daquele áudio do Bessias e aí se deu o impeachment. Mas é curioso o livro só por isso. Não é um bom livro, eu não compraria, mas é curioso ver como ele consegue descrever todo esse processo, porque ele era o procurador-geral, péssima escolha da Dilma, aliás, ele era o procurador-geral. Ele inclusive conta como foi escolhido, foi uma entrevista técnica, ele disse extremamente técnica, não falaram nada sobre política, ele até se surpreendeu com isso. O livro inteiro ele não diz em momento algum que a Dilma ou o governo do PT tentou obstruir a investigação, tentou obstruir a justiça. Ele diz que o pessoal do Eduardo Cunha tentou, mas eles disseram que em momento nenhum ele acusa o PT ou a Dilma disso. Inclusive, numa entrevista poucos dias atrás, ele disse: eu não tenho dúvida nenhuma de que a Dilma é uma pessoa honesta e a Dilma não cometeu crime nenhum. Então por que o Janot, quando era procurador, ele denunciou a Dilma por corrupção? O cara mostra que ele é um traidor. Ele é um traidor. Ele não tem problema mental, ele é traidor mesmo. Ele traiu. No livro ele conta como ele pediu a prisão do Genuíno e ele disse: eu tenho convicção que o Genuíno nunca se beneficiou do mensalão e que o Genuíno ele não ganhou nada com aquilo, que ele é inocente, mas eu pedi a prisão dele. E diz: eu pedi a prisão de um ídolo. E que para ele foi um dia muito difícil e que logo após ele pedir a prisão, todo mundo ficou surpreso: por que você fez isso? Aí ele diz: mas a STF tinha condenado. Eu falei: mas não, por que você fez isso? Todo mundo sabe que o cara é inocente. Aí, é isso. Esse é o livro do Janot. Ligando com a Vaza Jato, a gente vê que a denúncia contra o Lula não tem prova nenhuma, os procuradores ficaram desesperados e não tem como o Lula continuar preso. É uma vergonha que o Lula ainda esteja preso e a ONU vai punir o Brasil, sim. O comitê da ONU vai se reunir no fim de outubro, entre o fim de outubro e novembro, dura 20 dias a reunião. Nessa reunião, eles podem já soltar a sentença do Brasil para o Brasil, dizendo que o Lula é preso político. Se não for nessa, na próxima, que é em março. O processo do Lula na ONU atrasou 6 meses por causa do governo Bolsonaro, que manobrou, enviou documentos sem que tivessem sido pedidos pela ONU, centenas de documentos, para eles traduzirem tudo, lerem tudo. Vai demorar, por isso que atrasou, senão a sentença dizendo que o Lula já é preso político já teria saído. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!